Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Dando sequência aqui à nossa playlist da saga dos campeões do mundo. Vila Bordoné, a Ding Liren, passando aí por Magnus Carlsen. A gente tá na era Paul Morphy, que ele acaba de vencer um match convincente, 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas contra o Adolf Andersen, né? Um dos campeões mundiais aí da história. Sem coroa, não havia a FIDE ainda, mas certamente considerado aí um dos campeões do mundo. E realmente aí marcando, né, a superioridade de Paul Morphy, um homem muito à frente de sua época, né? E aqui eu tô no livro do Garry Kasparov, onde tem vários depoimentos de pessoas falando sobre Paul Morphy, jogadores ao longo da história, a opinião deles sobre Paul Morphy. Eu vou ler aqui para vocês e também contar o que aconteceu com a vida do Paul Morphy, né? Aí nos anos que se seguiram, né? E tudo mais. Então vamos lá. Eu começo dizendo aqui as próprias palavras do Adolf Andersen quando foi derrotado nesse match. E ele diz o seguinte: Morphy possui o segredo da invencibilidade. Olha aí, né? E ele complementa aqui, ó: é inútil lutar contra este homem, é muito forte para mim. É preciso como uma máquina. E eu não sei como ele. Para mim, o mais impressionante é essa frase do Andersen, né? Porque não existia engine. Acho que ele quis se referir às máquinas ali da Revolução Industrial. Não sei que mais. É preciso como uma máquina. Bom, de fato, as máquinas foram precisas, né? Mas tem uma profecia aqui, né? Preciso como uma engine, eu diria hoje em dia. É preciso como uma máquina e não comete erros, enquanto eu sou apenas um mortal. Palavras de Adolf Andersen. E ele complementa, dizendo o seguinte: Morphy encara o xadrez com a seriedade e a consciência de um artista. Para ele, uma partida de xadrez é um dever sagrado. Olha aí com que seriedade Paul Morphy carregava o xadrez, né? Antes do Paul Morphy deixar Paris, ele foi recebido ali pelo presidente Saint-Amand e sob o aplauso ali do público, ele recebeu um busto, olha aí, de mármore, uma coroa de louros e um busto de mármore, o rei de todos os reis. Olha aí, teve realmente uma ocasião aí especial aí para Paul Morphy. E o mesmo aconteceu quando ele chegou em Nova York, olha só. Uma comemoração oficial ocorreu em um ginásio com 2.000 pessoas. Uma comemoração oficial ocorreu aqui num ginásio com 2.000 pessoas, onde enormes placas foram erguidas com os nomes dos seus adversários, derrotados. Quando Morphy apareceu, o hino, olha só, foi tocado. Então o rei do xadrez recebeu o presidente da nação. Uma mesa de jacarandá, incrustada com pérola e prata, um tabuleiro de xadrez com casas em madrepérola e ébano, com peças de ouro e prata em pedestais cornelianos. Morphy também foi presenteado com um relógio de ouro com diamantes, aonde as horas eram indicadas por peças de xadrez vermelhas e negras. Aonde será que está esse relógio? Pela primeira vez na história do xadrez, uma vitória foi reconhecida como um evento de importância nacional. Olha a importância aí do Paul Morphy. Agora vem a parte trágica. Em alguns casos ela aparece como Alekhine, como Bobby Fischer, talvez Magnus Carlsen. Mas aqui é o seguinte, né? Lamentavelmente, depois disso, Morphy abandonou a arena do xadrez para sempre. No início da década de 60, quando a Guerra Civil irrompeu nos Estados Unidos, mostrou os primeiros sinais de um desequilíbrio mental. E em poucos anos se tornou evidente que o grande mestre estava perdido não somente para o xadrez. Na década de 70, podia ser visto uma vez ao dia, sempre no mesmo horário, caminhando ali pelas ruas de Nova Orleans. Diz a lenda que, não muito antes de sua morte, em 1882, trocou saudações com Zukertort, que estava se apresentando na cidade. Diz ainda que em 1883, em sua casa, bateu um papo de aproximadamente 10 minutos com Steinitz. E, no verão de 1884, aos 47 anos de idade, o lendário norte-americano abandonou porque não dá mais. Aí faleceu aí aos 47 anos de idade. Paul Morphy, né? Um gênio aí da história e com esse final aí realmente dramático, né? E agora as opiniões de alguns campeões mundiais aí a respeito de Paul Morphy. Vamos ler aqui para vocês. Emanuel Lasker, né? Esse campeão mundial, diz o seguinte: em Paul Morphy, o espírito de La Bourdonnais surgiu renovado, ainda mais vigoroso, firme e orgulhoso. Morphy descobriu que o lance brilhante de um mestre é essencialmente condicionado não à súbita e inexplicável imaginação, mas ao posicionamento das peças sobre o tabuleiro. Introduziu a regra: lances brilhantes e profundas manobras vencedoras só são possíveis em posições nas quais o adversário enfrenta uma abundância de energia ativa.
Desde os primeiros lances, Morph tinha como objetivo liberar a energia interna das suas peças. Subitamente revelavam possuir um dinamismo muito maior do que as forças do adversário. Palavras aí do campeão mundial Emanuel Lasker. Capablanca disse o seguinte sobre Paul Morphy: revendo a história de xadrez de Labourdonnais aos mestres de nossos dias até Lasker, descobrimos que o grande estilista foi Paul Morphy. Olha aí, Firuja. Ele não procurava por combinações complicadas, mas também não as evitava, o que é de fato a forma correta de se jogar. Sua principal força não reside em seu dom combinatório, mas em seu jogo posicional e estilo geral. Morphy conquistou a maioria de suas vitórias a jogar de forma direta e simples, e é esse método simples e lógico que constitui o verdadeiro brilhantismo de seu jogo, considerado do ponto de vista de um grande mestre. O campeão mundial Alekhine disse o seguinte: quanto mais vívida e rica a figura de Morphy aparece à nossa frente, mais claro se torna o segredo de seu sucesso e charme. Se nos transferirmos em pensamento para aquela época, quando viveu e se criou, se estudarmos um pouco que seja seus contemporâneos, em Londres e em particular em Paris, onde as tradições de Philidor continuavam vivas, onde as imortais criações de Labourdonnais e MacDonald ainda estavam na memória, quando Andersen estava vivo, apenas com brilhantismo seria quase impossível surpreender alguém. A força, a invencível força de Morphy, era essa a razão de seu sucesso e a garantia de sua imortalidade. E a força de Morphy, de acordo com Alekhine, era o seu jogo posicional, profundamente refletido, de um caráter fundamentalmente agressivo. E o Botvinnik, o pai de Kasparov, Karpov e Kramnik, o que ele disse? Botvinnik disse o seguinte: até os dias de hoje, Morphy é um virtuoso absoluto do jogo aberto. Sua importância foi tão grande que depois dela nada substancialmente novo foi criado neste campo. Todo jogador, de principiante a mestre, deveria em sua prática voltar constantemente às partidas do gênio americano. Temos ainda o depoimento de Bob Fischer, que diz o seguinte: uma teoria popularmente aceita sobre Paul Morphy é de que se voltasse ao mundo do xadrez de hoje e jogasse com os melhores jogadores contemporâneos, ele sairia perdedor. Nada é mais distante da verdade. Em um match, Morphy venceria qualquer vivo hoje. Morphy foi talvez o mais preciso enxadrista que já viveu. Tinha visão completa do tabuleiro e nunca errava de forma grosseira, apesar de jogar de forma muito rápida, raramente levando mais do que 5 minutos para decidir um lance. Seus adversários naqueles dias antes dos relógios de xadrez frequentemente levavam horas. Talvez sua única fraqueza fosse em posições fechadas aí, como por exemplo a defesa holandesa. Mas mesmo assim, geralmente vencia graças à sua grande habilidade. Palavras de Bob Fischer. E por fim, temos aqui as palavras de Smyslov. Não resta dúvida de que para Morphy o xadrez era uma arte. E para o xadrez, Morphy foi um grande artista. Seu jogo encantava pela novidade de ideias e pela energia inexaurível. Jogava com inspiração sem se preocupar em penetrar na psicologia do adversário. Jogava, se é possível dizer assim, um xadrez puro. Seu entendimento posicional harmonioso e a sua profunda intuição fariam Morphy um adversário altamente perigoso até para qualquer jogador dos nossos tempos. E aqui as palavras de Garry Kasparov. Aparentemente, cada campeão mundial considerava o jogo de Morphy pelo prisma do seu próprio enfoque do xadrez. Cada um encontrou nele a fonte da sua própria força. E então, juntando tudo o que foi dito, Morphy pode ser considerado o precursor do xadrez moderno. É isso, galera. Esse é Paul Morphy. No próximo vídeo a gente vai falar sobre Wilhelm Steinitz, o próximo campeão do mundo. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!